Você já parou para pensar por que, mesmo com a liberação de tantos arquivos sobre OVNIs, a sensação geral é de que ainda sabemos muito pouco? Nos últimos anos, o governo dos Estados Unidos passou a divulgar documentos, vídeos e relatórios sobre os chamados fenômenos anômalos não identificados, os UAPs. Esse movimento foi apresentado como um passo em direção à transparência. Mas, ao mesmo tempo em que novas informações surgem, as respostas definitivas continuam ausentes. Isso levanta uma questão importante. Será que essa abertura tem como objetivo esclarecer ou simplesmente organizar o que pode ser dito? A divulgação desses arquivos trouxe elementos concretos: imagens captadas por militares, registros de pilotos, documentos históricos que remontam à década de 1940. Tudo isso mostra que o fenômeno é real no sentido de que existem objetos e eventos que ainda não foram plenamente identificados. Mas aqui está o ponto central. Reconhecer que algo não é identificado não significa afirmar o que esse algo é. E é exatamente nesse espaço de incerteza que diferentes interpretações começam a surgir. De um lado, cientistas e pesquisadores tratam o tema com cautela. Muitos dos fenômenos podem ter explicações naturais, tecnológicas ou ainda não compreendidas pela ciência atual. O avanço de drones, testes militares e fenômenos atmosféricos complexos são exemplos frequentemente citados. De outro lado, existe um campo mais especulativo, que busca respostas fora do escopo científico tradicional. E é nesse ponto que entram interpretações culturais, filosóficas e até religiosas. Após a divulgação dos documentos, o debate se expandiu para diferentes áreas da sociedade. Entre elas, o meio religioso passou a discutir o tema sob uma perspectiva espiritual. Alguns líderes interpretam certos relatos como experiências que não necessariamente têm origem extraterrestre, mas sim espiritual. Essas interpretações fazem parte da forma como diferentes grupos tentam compreender fenômenos incomuns. Ao longo da história, eventos sem explicação imediata sempre foram associados a crenças e sistemas de valores já existentes. No entanto, é importante separar interpretação de evidência. Relatos pessoais, por mais impactantes que sejam, não substituem investigação científica. Da mesma forma, experiências subjetivas não podem ser generalizadas como prova de um fenômeno universal. O que os documentos divulgados mostram, de forma objetiva, é que há registros consistentes de objetos aéreos que não foram identificados no momento da observação. Isso não implica automaticamente origem extraterrestre, mas também não descarta a necessidade de investigação contínua. Outro ponto relevante é a forma como a informação é apresentada. Quando documentos são divulgados com partes censuradas ou com explicações incompletas, isso pode gerar interpretações variadas. Algumas pessoas veem isso como sinal de ocultação. Outras entendem como um processo normal de análise de dados sensíveis, especialmente quando envolvem segurança nacional. A verdade é que governos lidam com diferentes níveis de informação. Nem tudo pode ser divulgado integralmente, principalmente quando há implicações tecnológicas ou estratégicas. Isso não significa necessariamente que exista um plano para manipular a percepção pública, mas sim que há limites institucionais para a divulgação de certos dados. Ao mesmo tempo, a ausência de respostas definitivas abre espaço para dúvidas legítimas. Por que alguns fenômenos continuam sem explicação, mesmo com tecnologia avançada? E até que ponto o que é divulgado representa o quadro completo? Essas são perguntas válidas, mas é importante manter uma abordagem baseada em evidências. Até o momento, autoridades e instituições científicas afirmam que não há comprovação oficial de vida extraterrestre ou de contato com civilizações não humanas. Essa posição é baseada na análise dos dados disponíveis. Isso não significa que a possibilidade seja descartada, mas sim que ainda não há evidências suficientes para confirmá-la. A ciência trabalha com validação, repetição e comprovação. Sem esses elementos, qualquer conclusão permanece no campo da hipótese.
O aumento do interesse público sobre o tema também influencia a forma como as informações são divulgadas. Quanto maior a atenção, maior a necessidade de comunicação por parte das instituições. Nesse cenário, a transparência se torna uma ferramenta importante, mas também limitada pelas próprias regras do sistema. Portanto, o que vemos hoje é um processo em andamento. Um processo que envolve investigação, análise e, gradualmente, divulgação de informações. Não há indícios concretos de um plano estruturado para induzir crenças específicas, mas sim um conjunto de fatores que inclui limitação de dados, complexidade dos fenômenos e múltiplas interpretações. A percepção de que a verdade está sendo escondida muitas vezes surge da combinação entre curiosidade, falta de respostas e diversidade de opiniões. Isso é natural em temas complexos, mas a melhor forma de lidar com isso continua sendo a mesma: buscar fontes confiáveis, analisar evidências e manter um pensamento crítico. Agora me diz, diante de tudo isso, você acredita que estamos apenas começando a entender esses fenômenos ou acha que já sabemos mais do que é divulgado? Compartilhe sua opinião.